Olá, tudo bem com vocês? Começando aí hoje mais um C-Legends Podcast, né? E para esse episódio de hoje, trazendo aí alguns convidados importantíssimos, onde o meu querido Alex Lara fará a apresentação para vocês. Mas lembrando, pessoal, continue nos seguindo aí nos canais, né? Principalmente no YouTube, lá no Facebook e no Instagram, onde a gente tem colocado nossos conteúdos, né? E o programa de hoje tem aí como apoiador e patrocinadores a empresa Endscreen e o grupo MyTech. São duas empresas da vertical de negócio de tecnologia da informação, onde vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre tecnologia e serviços de TI, tá bom? São duas empresas que estão nos apoiando hoje neste episódio. Bom, no episódio de hoje nós temos dois convidados importantíssimos aí dessas áreas também, como empresários e donos de algumas verticais de negócio interessantíssimas, onde o meu amigo Alex Lara fará a apresentação deles. Olá, pessoal. Prazer demais estar aqui de volta em mais um episódio do C-Legends. E antes de apresentar os nossos dois convidados, que nós temos aí muita honra em receber, eu estava lendo algumas frases essa semana do John Maxwell. Quem não conhece, fique curioso aí, né? É um cara que tem vários livros, se não me engano, mais de 50 na área de liderança. E aí eu peguei uma frase dele lá, um pensamento dele que eu anotei aqui, eu queria começar com isso. Olha que interessante. Eu pagava $100 para ter meia hora com alguém que tinha aprendido o que foi até onde eu gostaria de ter ido. Porque entre saber e fazer, há muitos pares de sapatos gastos. E o que você sabe tem que sair da sua cabeça para chegar aos seus pés. Bom, e uma forma de chegar na sua cabeça é aprendendo com a experiência de outros. Talvez seja uma das formas mais inteligentes, né? Aprender com a experiência, com os erros, com o sucesso dos outros. Dentro desse contexto, o C-Legends está aí para inspirar pessoas, auxiliar nessa jornada, e nós temos dois convidados aqui sensacionais. Bom, temos aqui conosco o Pedro Santana. Pedro Santana, eu fiquei conhecendo hoje, né? Interessante que o Lucas Brescia, da MyTech, né, me ligou e falou: Alex, conheci um cara que é inteligente pra caramba, e começou a elogiar. Falei: quem que é esse cara aí? Falei: você tem que entrevistar ele lá no C-Legends. Falei: tá, me passa. Então, bacana. Aí fui ver o perfil do Pedro, falei: olha, é um cara muito diferente. Pedro Santana, né, é fundador da Alu, né? Para mim era Alugator. Né? Já foi, né? Mas aí o tanto de alugator que tinha, a gente escrevia com 2 L's, com 2 T's, aí vamos simplificar melhor. Bacana. Então, o Pedro Santana é o CEO da Alugator, né, é um dos fundadores da Alugator, mas o que me chamou muita atenção, a gente vai falar sobre isso, é assim, uma visão geral da jornada dele. Começou como professor de inglês, depois foi consultor jurídico, crítico de cinema, participou da Scale Up da Endeavor, e é fundador da Alugator. Falei: inteligente com certeza, né? Eclético. E aí fiquei sabendo hoje aqui que é um piadista de mão cheia aqui. Dá para fazer um stand-up aqui também. A gente pode tentar. Não sei se a gente vai ter quórum para isso, audiência, ingressos, mas tentativas a gente sempre vai ter. Bom, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra, mais uma vez, tê-lo recebido aqui. E temos aqui também o Braulio Lalau de Carvalho, um grande amigo, um cara que eu conheci alguns anos atrás, já alguns anos mesmo, né? Assim, embora ele tenha a barba branca, eu estou mais rodado do que ele, mais ou menos 5 anos mais quilometragem, mas a gente trabalhou junto e numa empresa lá atrás, na CTBC, antiga Algar Telecom, e ele era gerente de projetos. Eu saí, fui empreender, né? Tocar o negócio da Ativas Data Center, que hoje é Sonda, e encontrei o Braulio num dia e ele falou comigo, falei: Braulio, onde é que você está? Eu estou na Stefanini. O que você está fazendo lá? Eu sou vice-presidente de serviços global. Falei: cara, mas como que você... De onde é que surgiu? Não foi tão rápido assim, mas foi um salto muito grande. Foi até, a gente estava falando, foi até no aniversário do... Foi mesmo. Aniversário do filho do Gustavo Caetano. Gustavo Caetano, no aniversário lá, foi mesmo. Exatamente. Aí a gente foi de 0 a Gustavo Caetano muito rápido. Exatamente. E aí depois, conversando com o Braulio, ele pouco tempo depois, ele se tornou CEO da Orbital, que era, eu não sei se é ainda, né, uma empresa da Stefanini. É do grupo Stefanini, né? Stefanini, e atualmente é o CEO da Maxtrack, né? Maxtrack, que se juntou com a Denox, eram 2 empresas, agora virou uma só.
E é um cara que, um pouquinho que eu conversei com ele aqui sobre IoT, é um cara que domina esse assunto, mas mais do que isso, domina negócios, números, enfim, uma jornada interessante. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentem um pouco, conte um pouco da jornada, e aí, a partir disso, a gente estabelece um papo aqui bem tranquilo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos por ordem alfabética, né? Braulio. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu já falei, Alex, você não pede, você manda a hora que você quiser. Tá aqui, é um prazer estar aqui trocando experiências. E eu acho que o que eu trago, o que eu tenho carregado hoje, né, é justamente essa mudança que eu fiz. Né? Foram 16 anos, né, de um crescimento realmente muito rápido, mas muito, que eu comento muito com os profissionais hoje comigo, né, muito conciso. Você tem que estar muito embasado para crescer, senão o tombo é grande. Né? Foram 16 anos fazendo Belo Horizonte, São Paulo e as demais fábricas que eu tinha que olhar, com 22 mil pessoas. E você chegar no nível de maturidade desse e falar assim, hoje eu vou voltar para casa, vou para minha família e vou deixar tudo em São Paulo, cara, é uma decisão muito complexa. E aí eu gosto muito do Cortella, e eu não esqueço de estar vendo um dos vídeos dele e ele comentando, né? O importante de você estar de frente para o medo é você não parar. Ele até cita que um engenheiro ele tem que ter medo do avião cair. Porque no momento em que ele começa a estudar que aquele avião pode cair, quer dizer que ele tem a preocupação de colocar toda a segurança para que aquilo não ocorra. E foi o que eu fiz. Eu tinha medos. A gente tem medos. Né? Coragem não é ausência de medo, né? Perfeito. Coragem é encarar os seus medos. É encarar eles e sair da melhor maneira. E no momento em que você consegue pôr isso em prática, né, você fica muito maior. E não tá aí, não pensa aí você, já ajudando, né, Alex? Não pensa você em casa, né, que quem chega nessas alturas não tem medo. Pelo contrário, temos vários. O ponto é você saber lutar contra eles. Como que você vai sair dessas preocupações, desses medos, né? Foi isso que eu fiz, foi uma tomada de decisão. Eu não esqueço, eu postei meu primeiro dia com o pé para cima no sofá. E falei, hoje eu não tenho o que fazer. Eu já recebi no celular uma mensagem, você vai ter, vem aqui que a gente está precisando de um CEO. E aí foi uma conversa fantástica, são 3 anos de MaxTrack maravilhosos, muito conhecimento, muito crescimento. Saímos de uma empresa que vendia hardware para serviço. A empresa hoje está assim, né? Acabei de comentar, fechamos um maior contrato, que a empresa já tinha fechado, a gente já tinha fechado muito bom. Hoje os ônibus de São Paulo, da SP Trans, todos são nossos. A gente acompanha com equipamentos de IoT dentro, todos. Então, assim, é uma satisfação muito grande ver que dá para apostar, dá para confiar, dá para acreditar. Não é simplesmente levantar e pular num abismo, mas se estruturando bem, se ajustando bem, né? Sendo um cara formador de equipe, de times, acreditando em times. Eu acredito muito. Hoje eu estou muito feliz. Bacana demais, cara. Olha aí, né? Uma introdução já altamente inspiradora. Pedro. Assim, você podia ter deixado aí primeiro, né? Porque seguir depois do prova ficou um pouco mais difícil. A barba branca, né? A barba branca dele tá escondendo que ele é mais novo do que a barba mostra. Assim, eu sou novo, então eu só pareço mais velho do que eu sou, porque eu tomei muito sol ao longo da vida, mas eu tenho 28 anos somente. E pode chamar de Santana, quando eu nasci tinha uma promoção dos cartórios de todo o Brasil, que o primeiro Pedro que se registrava, o próximo era de graça. Então acabaram tendo muitos Pedros. Então pode chamar de Santana mesmo, que ficou como foi no dia a dia. Sou COO e um dos fundadores da Alu. A gente fundou a Alu em 2016. Antes disso tive algumas outras experiências de trabalho diversas. Sou advogado por formação, mas empreendedor de coração. E uma frase que eu gosto muito especificamente, que você citou, essa do John Maxwell, tem uma frase que ela é atribuída a várias pessoas, mas eu escutei ela a primeira vez, do Alex Hormozi, que é um cara que fala muito de vendas, marketing digital, construção de negócios, é que o gênio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros e o ignorante nem sabe o que precisa aprender. Então, é algo que a gente sempre tenta no dia a dia. Então, ter a oportunidade de aprender com vocês, para mim, é muito interessante. Então, agradeço demais o convite para o podcast, trazer um pouco da minha experiência limitada até agora com a Alu, mas como a gente conseguiu escalar de 0 a 135 pessoas, saindo de 0 a múltiplas dezenas de milhões de faturamento e 120 milhões de reais captados no Alu Invest. Perfeito. Bom, tá vendo aí, né, pessoal? A conversa aqui hoje vai ser boa, hein, Marcelão? Com certeza. São 2 convidados aí de alto nível e que vai trazer bastante informações e inspirações para vocês.
Bom, eu vou colocar um assunto aqui na mesa que me chamou muita atenção. Um episódio que aconteceu com o Braulio, até para provocar, ele falou muito de equipe, e eu conheço e é verdade mesmo, né? O Braulio, mesmo quando ele já estava numa posição, né, de alta gestão, você olhava ali no meio, você não sabia que era o Braulio, que era aquele cara. E um dia eu estava em casa sentado, rapaz, lá de tarde, o telefone toca, o Braulio me ligando. O Braulio está me ligando domingo de tarde. Ô, Alex, fala, Braulio. Estou te ligando para te falar que você lembra aquela vez lá na CTBC que eu vi você participando, falando com os vendedores lá, eu estava pondo pilha nos vendedores, né? Falando, pô, galera, vamos lá! Você tem aquela coisa de vendedor mesmo, né? Energia lá no alto, eu era gerente comercial na época. E ele era quente, né? meu. Eu botava pilha na galera, né? Pessoal, você constrói, né, o seu sonho, põe uma meta. Cara, põe aí uma X5, cara, para você comprar aqui, bom pilha, né? Coisa de vendedor. E aí o Braulio me ligou, eu vou comentar, né? Falou, Alex, você lembra? Isso já tinha uns 15 anos já. Tinha muito tempo. Tinha muito tempo. Ô, Braulio, ele falou para mim, Alex, você lembra, cara, que você me mandou, que você falou aquele negócio do vendedor? Eu falei, pô, Braulio, você lembrou disso? Você nem era o vendedor? Eu falei, pois é, mas eu esqueci. Não esqueci. Pois é, queria te falar que eu comprei. Eu falei, pô, Braulio, você comprou a X5? Não, comprei uma X6. Cara, e aí passou um tempo depois, me encontrei com ele, de conversão, falei, cara, e aí, como é que foi a experiência? Vendi. Falei, mas o que foi? Falou, cara, eu estava com uma preocupação de passar uma coisa ruim para minha filha. E aí ele me falou disso, eu fiquei refletindo, falei que eu não esqueci, né, como é que a pessoa absorve o sucesso, a preocupação que ela tem de tratar isso, o impacto que isso vai causar nas pessoas. Então eu queria explorar um pouquinho em cima desse episódio, Braulio. Como é que essa questão de relacionamento com as pessoas, conquistar espaço, né, conquistar mérito, mas ao mesmo tempo entender que isso é resultado de um grupo, né, e cuidar para que o grupo não se sinta menosprezado, vendo quando você está se destacando ali. Como é que você enxerga isso? Alex, até para pontuar, na verdade eu vendi o carro no dia que ela me chamou e falou assim, pai, você me busca hoje na escola? Eu falei, por quê? O vovô vai lá. É porque eu quero que eles me vejam na BMW. Eu falei, então papai vai vender ela hoje. Ela deu uma risada, acho que ela achou que era brincadeira. E eu vendi ela naquele dia. Eu vim de família simples, Alex. Eu vim de... Mas você vê que a X6 é um carro que está com boa liquidez. Mas eu vim de família muito simples. Eu vim de interior de Minas. Eu vim de um pai que falou que não ia dar certo na vida. Ele falou pra gente isso. Porque a vida era difícil, porque o interior era complexo. Ele era um leiteiro. E eu falei, não, cara, pode ser para alguns, mas eu vou te provar o contrário. E a vida vem sempre provando isso. Então, primeiro ponto, Alex, por vir do simples, eu acredito, eu sempre me olho no lugar do outro. Então, toda a formação minha de times, equipes, todas foram pensando sempre no outro. E aí tem uma passada muito importante que eu acho que isso serve muito para os líderes, né, para quem está começando a crescer e está começando a ser conhecido. Isso é muito importante. Ter muito cuidado para não subir. E eu cheguei na Orbital, a Orbital na época estava quebrada. Era uma empresa que nós sentamos para ser passada para eu ser o CEO, e ela foi passada assim, ela vai quebrar. Ela estava num negativo muito grande e tal. Eu falei, cara, essa é a minha chance de provar que todo mundo falou que é possível, que ela vai quebrar, e eu vou provar o contrário. Foi uma empresa que faturava 1 bi. Primeira coisa que eu fiz foi pegar assim e falar assim, onde que o último, né, onde que o CEO sentava aqui? Naquela sala. Falei, corta ela, minha cadeira vai ser no meio de todo mundo. A gente tinha que fazer uma virada imensa, tinha um banco dependendo dessa virada. Diga-se passagem, até o CEO desse banco tomou a decisão há pouco tempo aí numa empresa grande, para mostrar que tinha um furo nela muito grande. Eu sentei de frente para ele e falei, vou virar a Orbital. E a Orbital foi virada por quê? Porque a hora que todo mundo chegava para trabalhar, já tinha um cara lá no meio de todo mundo. 6 horas da manhã eu estava lá. E na hora de ir embora, todos me davam boa noite, porque tinha mais um cara lá. Eu não era de bank, eu não era do mundo financeiro, eu nunca fui de processadora de cartões. Conhecimento zero. Mas eu posso afirmar para vocês, um cara que senta e fica 3 meses naquilo ali, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Eu liguei para minha família e falei, eu não vou nos próximos 3 meses para Belo Horizonte. Eu vou conhecer disso aqui.
E nós viramos num tempo que foram consultorias, pagaram consultorias, todos falando de um ano e meio para virar, fazer uma migração monstruosa. Nós fizemos em 3 meses. Foi chorado, foi doído, foram noites depois para suportar aquilo na produção. Mas, no final, eu recebi cada abraço. E é isso, cara, que a gente estava conversando aqui agora há pouco. A gente tem que achar o porquê das coisas. E quando perde esse porquê, e aí o porquê você saiu depois de 16 anos, porque talvez perdeu o porquê eu entrar num avião, fazer 196 viagens em um ano, de bate e volta, largar filhos. Aí, quando perde esse porquê, é hora de você repensar. Mas enquanto eu estou ali, todo mundo é igual. Não tem diferença, Alex. Não tem cor, não tem gênero, não tem nada. São pessoas. E quando a gente tem filhos, isso fica muito mais na pele. Então, te contando, foi isso do carro. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Não tem jeito. Que muito mais valioso do que você ter o conhecimento é você ter o exemplo, que é uma frase também que eu gosto muito do Alexandre Dumas. Então, acho que nesse sentido, até eu estava fazendo um curso recentemente, que eu conheci a figura do Chip Bergh, não sei se vocês conhecem, foi o CEO da Levi's, que ele assumiu também num cenário similar, empresa de muita tradição, décadas aí, né, no imaginário popular, os caras criaram o jeans, loucura, né, 1861 e tal. E a empresa estava completamente sucateada nesses anos 2000. Todo mundo já tinha passado para a moda feminina no jeans e todo mundo tinha explorado mercados digitais já, e a Levi's estava lá vendendo o mesmo Levi's 101 que eles já vendiam há 100 e poucos anos. E a primeira coisa que ele fez também foi, olha, onde é que a gente produz esse jeans? Aí, galera, olha, na Turquia. Nosso centro de inovação é onde? Na Turquia. A gente está onde? Em São Francisco. Como é que você quer inovar se a sua inovação está a, sei lá, quantos aviões de distância do outro lado do mundo? Qual o sinal que você passa para a empresa? Então, a primeira coisa que ele fez foi realmente conhecer o cenário da empresa que ele estava assumindo e pegando a fábrica que estava lá na Turquia e trazendo para os Estados Unidos, justamente para sinalizar que o CEO agora estava presente, não era mais aquele CEO inalcançável e tudo mais, etc. Então, acho isso um exemplo na nossa realidade muito forte. Perfeito. Ô Pedro... Santana, pô. Pedro tem muito. Tá certo. Santana, mas dentro dessa visão aí de equipe, né? Você falou da sua idade e... Eu, particularmente, quando eu assumi a primeira vez uma posição de alta gestão, eu senti um furo, um gap muito grande na minha carreira, porque eu não tinha construído para chegar ali. Eu olhava para mim e falei, cara, eu estou parecendo, já que eu sou mineiro, é um queijo, mas é suíço, cheio de buraco. Né? Sentava numa reunião com os caras escutando, ainda bem que existia o Google, né? Se tivesse o chat GPT, aceleraria muito. O cara falando, o que esse cara está falando é gringo, eu estava acostumado com vendedor, né? Você vira alto executivo e mexendo com investidor, com sócio, e não tinha me preparado para isso. Aí eu errei demais e aprendi muito, muito rápido. Eu queria saber de você, né? Porque uma carreira assim eclética, de professor de inglês, né? Advogado, professor de inglês, crítico de cinema, empreendedor e diretor de operações, né? CEO. Como é que é lidar com os erros, né? Com os gaps? Você enxerga os gaps na sua carreira, no dia a dia, diante de circunstâncias? Porque, tá bom, você vai lá e lê, mas tem uma diferença entre o que está na cabeça e ir para o sapato, né? Que foi Perfeito. Como é que você trata isso, esses gaps? Você enxerga esses gaps? Claro, quem não enxerga esses gaps está um passo, dois, 3 passos no máximo, fadado aí para o fracasso, porque a primeira coisa que você tem que observar é onde você tem que trabalhar, e especialmente onde você precisa trazer pessoas melhores que você para te substituírem. Então, minha experiência até é muito engraçada nesse sentido, quando o Braulio assume como CEO, uma experiência quase oposta à minha como CEO, porque eu não cheguei numa empresa já estruturada, né? Então, nos primeiros 4 anos de Alu, a gente foi tipo de, sei lá, 5 mil de reais de faturamento no ano para 500 mil. Então, cresceu 100 vezes. Tudo bem, cresceu 100 meses, mas hoje a gente fatura isso em 2, 3 dias. Então, ainda estava muito pequeno. Então, eu tive a oportunidade de, mesmo sendo COO, de fazer primeiro o papel de coordenador de operações, aprender como é que era gerenciar o trabalho das outras pessoas, como é que era ser um líder que poderia ajudar e tirar os impedimentos na jornada da galera, para falar um pouco de agilismo, para como se fosse uma figura de Scrum Master, digamos assim, mas na época eu nem tinha conhecimento o suficiente para falar o que era um Scrum Master, mas já estava lá tentando organizar o trabalho da galera e tirar os impedimentos do dia a dia para que eles pudessem
fazer o trabalho de forma mais eficiente. Depois tive a oportunidade de exercer a função, uma cadeira de gerente mesmo, tendo o título de COO, contratando outras lideranças, contratando pessoas, promovendo, alocando recursos. Então, mesmo não tendo tido uma carreira tradicional e subindo a escada da liderança e ocupando esses vários pontos e vestindo esses vários chapéus, eu tive a oportunidade de aprender essas funções na prática. Então, claro, o conteúdo sempre foi muito importante. Até uns 3, 4 anos atrás, eu nem sabia que eu gostava de ler. E aí depois eu descobri que eu só não gostava de ler ficção. E aí eu comecei a ler um livro por semana de estratégia, liderança. E aí eu comecei até depois a falar, não, calma, vou começar a ler os livros mais devagar, começar a reler livros e interpretar as coisas de uma maneira diferente. Então, a jornada do Alu, que se confunde, obviamente, muito com a minha, ela começa em 2016, num momento que a gente tinha um mercado muito grande, mas não tinha um produto. Então, a Alu começa com um marketplace de coisas. Porque eu montando lá o meu estúdio na minha casa, meu cenário, eu precisava pendurar uns quadros na parede da minha casa e ninguém tinha uma furadeira para me emprestar. Então, eu perguntei para meus pais, meus amigos, ninguém tinha o raio da furadeira. Então, eu tive que gastar R$250 para um negócio que eu usei por 5 minutos. E aí eu falei, pô, será que eu vacilei aqui? Tinha alguma outra forma mais eficiente de eu ter conseguido aquele furo na parede? Porque não precisava da furadeira, né? Precisava do furo na parede. Então, será que tinha algum negócio que eu poderia ter alugado uma furadeira, que eu poderia ter pegado alguém para instalar e ficado mais barato? E pelo menos essa sempre foi a história que a gente contou lá nos Demo Days em 2016, que ela vem de uma referência que o Cadu, meu sócio, pega na Perestroika. Não tem nada a ver com o Gorbachev, na União Soviética, é uma escola de empreendedorismo criativo em que a gente vê sobre o conceito da economia circular e sobre como você pode oferecer os benefícios de várias coisas sem ter a propriedade dessas coisas. Então, a gente começa um marketplace de aluguel de coisas, primeiro com um mercado muito grande. Então, a gente lança o serviço lá no Lemonade, 5 de janeiro de 2016. 2, 3 dias depois já tem gente cadastrada de todos os estados. Só que 2/3 dos aluguéis não se concretizavam, porque a gente não tinha como fazer um controle de qualidade. Era um problema de ovo e galinha muito clássico de marketplace. O Alex, ele tinha uma GoPro para alugar, mas ele não usava essa GoPro há 2 anos. Então, ele nem sabia se ela estava funcionando. Ou então o Santana, que tinha um PlayStation parado para alugar, acordava no sábado de ressaca, com 20 e poucos anos, falava, vou dirigir 10 km para entregar esse PlayStation Plus de R$40, não vou não. Então, nem eu estava disposto, imagina os nossos usuários. Então, a gente falou, cara, a gente precisa trabalhar em cima de um serviço, de um produto que gere valor. Então, a gente pivota e se torna o maior fornecedor dentro do nosso próprio marketplace. E começa a prestar o serviço de forma primarizada. Então, o carro do Cadu vira GoPro, o meu carro vira PlayStation. Compramos estoque, começamos a operar. E a gente vai nichando sucessivamente para onde a gente vê mais interesse dos usuários, até que chega em 2019 na situação inversa a que a gente estava lá em 2016. Agora, a gente tinha um produto que era massa, mas acabou o mercado. Eu estava atuando basicamente com aluguel de equipamentos fotográficos, então eu estava atendendo 3 dúzias de fotógrafos em Belo Horizonte. E aí a gente parou, olhou uns para os outros e falou, cara, a gente realmente está mudando o consumo no mundo, que foi a nossa missão desde o início, atendendo algumas dúzias de fotógrafos em Belo Horizonte? Achamos que não. Então a gente pensou, cara, como é que a gente pode então juntar as duas coisas? O mercado com o produto. E aí eu pensei, no Natal de 2019, a empresa já tinha quase quebrado N vezes, ao longo de 19 especialmente. A gente tinha ficado com menos R$5.000 em caixa, precisando pagar 40 mil depois de 3 dias, várias situações desse sentido, que apesar de tirarem anos da minha vida no futuro, me moldaram o caráter do presente. E aí a gente fala, cara, por que a gente não faz então uma assinatura de câmera? Que aí justifica eu mandar para Roraima, né? Se a câmera vai ficar lá 3 dias, não vale a pena. Mas se ela ficar 3, 6, 12 meses e voltar depois eu vender, talvez faça sentido. E aí o Cadu vira e fala, Santana, por que não iPhone? Ela fala, não, pergunta errada, por que iPhone? Ele falou, cara, tem 70% de market share da Apple lá no Japão, 58% nos Estados Unidos. Vocês sabem qual que é o market share da Apple no Brasil? Tem um palpite? Eu não faço a mínima ideia. Nem um chute? Chutar eu chuto. Deve ser aí uns 40%. Eu chutei 30%. Aí quando eu expliquei que era 13%... Eu ia em 20%. Quando eu expliquei que era 13% lá em 2019, fiquei um pouco chocado. Afinal, você pega o Google Trends, 65% do volume de buscas é de iPhone. Só que, claro, tem um problema óbvio aí na mesa, que é a grana do brasileiro. O brasileiro médio ganha R$2.300, sendo que o Jorge Paulo Lema e todos nós aqui estamos nessa média. Então, 70% do Brasil ganha menos de R$1.800 e o iPhone mais barato no lançamento é R$7.000. Enquanto nos Estados Unidos, o americano médio ganha $4.000 e o iPhone mais barato é 700. Então, enquanto o cara tem que trabalhar lá 7 dias, aqui ele tem que trabalhar 3, 4 meses, se fosse especificamente só para comprar o iPhone. E fala, cara, então bora resolver essa dor. Dá uma frustração escutar isso. Não é? Não sei se vocês sentiram aí. Tem coisa que é ruim de escutar, bicho, não, horrível. Mas é verdade. Não é verdade. Mas é frustração horrível. escutar um negócio desse. E aí a gente cria a assinatura de chance para atacar essa dor. Então, pensa lá atrás. Então fui de fundador da startup, tinha vários gaps. Tipo,
Eu demorei 4 anos para entender que eu precisava de o famoso PMF, o Product Market Fit. Eu demorei 4 anos para entender qual que era a estratégia que ia ter um crescimento significativo e que ia ser um produto que realmente resolveria uma dor, porque essa dor é intensa. O brasileiro olha e fala, pô, realmente, pô, lá nos Estados Unidos eu conseguiria comprar esse iPhone trabalhando em fast food por algumas semanas. Aqui no Brasil isso é um sonho inalcançável. Então é por isso que a gente conseguiu, a atração que a gente conseguiu tão rápido. Então acho que, respondendo sua pergunta inicial, Alex, e passando o microfone igual o Romário aqui, monopolizando a conversa, Não, que isso. A oportunidade que a gente tem de aprender existe todos os dias. Agora, o que me ajudou no caminho foi ter sempre a posição de buscar o assento em que eu era o mais burro da mesa. E aqui estou de novo, olha só. Que aí, quando você é o mais inteligente da mesa, você está perdendo uma oportunidade de aprender. E é justamente aprendendo que você vai crescer. Eu sempre falo para a galera que crescimento implica desconforto. Por isso que eu tenho 1,73 m e não tenho estria nas costas. O meu sócio, head de produto, Luiz Gobete, tem 2 metros, tem bastante estria nas costas. Ele teve mais desconforto e mais crescimento. Isso vale tanto para a altura das pessoas, quanto vale para a sua trajetória, seja como empreendedor ou seja no mercado de trabalho de forma geral. Legal, Santana. Eu queria aproveitar essa sua colocação, foi muito interessante. Eu sempre, quando também tenho oportunidade de estar com pessoas assim, né, que passaram por diversas situações até atingir, às vezes, os níveis mais altos de gestão, né, nas empresas, é natural. A gente até, quando começou o Silegions, o Alex falava muito, eu quero desmistificar isso, porque são seres humanos que estão lá dentro, ocupando esses cargos, né? E às vezes a gente coloca eles realmente em uma posição inacessível, né? Um pedestal, né? Um pedestal. E eu achei sensacional a sua colocação, né? Pô, onde estava a cadeira do CEO? Então bota lá no meio, porque eu quero estar junto e o exemplo realmente é importante. Mas eu também acho um ponto comum na fala de vocês que eu gostaria de passar para vocês comentarem e falarem. Toda vez que a gente fala de situações e problemas, eu acho que até o Cortella fala sobre isso, né? Quando você tem um problema, não adianta você virar as costas, senão ele te pega pelas costas, né? Você tem que olhar para ele, resolvê-lo ou pensar em soluções. E uma característica muito importante quando a gente fala com alguns executivos é que eles sempre pensam em soluções muito mais do que problemas, né? Então, às vezes a gente está numa discussão, numa certa situação, a pessoa traz um monte de problema para uma certa situação. E na sua fala aí mesmo, né, eu percebi que para cada situação que você tinha ali de problema, você pensava em algumas soluções para sair disso. Então, eu queria que vocês comentassem isso tanto na visão de vocês e também de como levar isso estrategicamente, às vezes, para o time que você está liderando, né? Porque às vezes você tem um time também que pensa muito mais, às vezes, na circunstância e no problema, muito mais do que na solução para atravessar aquele problema, aquela situação, né? Até tem uma camada adicional para passar para o Braulio, que especificamente eu acho interessante que, no meu caso ainda, eu acho que eu tenho um grau de autonomia e liberdade maior por... Agora que a gente está tendo um conselho no Alui, primeiro é um conselho consultivo. Ele foi contratado para ser CEO, então já existe uma certa expectativa do conselho para quais problemas têm que ser resolvidos, mas aí o principal papel do CEO, pelo menos na minha visão, é sobre direcionar, falar para onde vamos, qual é o jogo que vamos jogar e como vamos vencê-lo. Então, dentro dessa lógica, não só problemas, mas você herdar problemas já existentes. Como é que você funcionou especificamente nessa construção? Cara, essa pergunta é tão boa. Eu acho ela fantástica. E a resposta, talvez, ela não vai deixar todo mundo feliz. A resposta está dentro da sua empresa. Está dentro das pessoas que estão lá dentro experientes. Por incrível que pareça. As pessoas, elas... os times, as equipes... Eu, graças a Deus, sempre trabalhei com muito volume. Eu gosto desse volume, né? Eu gosto de muita gente, eu gosto disso. As pessoas têm a solução. Mas talvez na hora de sentar para definir, para desenhar, para fazer, ou está querendo ir demais ali resolver num ímpeto, né, de dar uma resposta só rápida, ou criar algo que seja tão mirabolante. Isso você já deve ter visto aquela do Cortella, da pasta de dente, não sei se vocês sabem, né, que foi lá, trouxeram a empresa que sempre soltava de 6 caixinhas, uma passava sem o creme dental, né? Aquilo é conhecido. E aí quem deu a solução mais fácil, mais rápido, foi um cara que trabalhava lá no fundo com um ventilador que tirava a caixinha. E é a maior verdade do mundo isso, cara. Não precisa ir tão longe. Claro que vai ter uma coisa ou outra específica ali, um mundo financeiro, uma questão de advocacia ali da área, é claro isso. Mas dentro da empresa, a inteligência está ali. O que eu vejo hoje, e fica muito claro isso para mim,
O mundo, ele está totalmente caótico. E surge agora o Elon Musk lançou isso, o Elon Musk, vai todo mundo para lá. Agora saiu isso, vai todo mundo para lá. É um caos. E sabe o que as pessoas esperam? Criadores de sentidos. Com certeza essas empresas estão ali assim, as pessoas estão aptas. Todo mundo está apto, cara. Põe isso na cabeça. Quando você tem um profissional que não funciona, é 50% seu, 50% dele. Não tem aquela historinha, tanto ele não presta ou você é o bom. É 50-50. De alguma forma, a gente não colocou aquela equipe para trabalhar certo. Ou você não deu oportunidade, ou você não criou o melhor caminho. Põe isso na cabeça. Claro, já contratei, já deu errado, já fomos desligar, já desliguei pessoas dentro dos 3 meses que tinha para desligar. Claro, não tem ninguém aqui vendendo sonho. Mas as pessoas estão aptas, a fim de sentidos. E os gestores têm dificuldade de dar caminhos. E é engraçado isso, né, cara? E aí vem o filme do Matrix na minha cabeça. Que a gente começa a enxergar, você vai ouvindo ali, você vai vendo um coordenador, um gestor, um diretor, batendo com o cara mais embaixo ali, você fala, não pode que o cara não está enxergando o tiro para ele sair da bala. E aí é onde vem a experiência, a vivência, né? Vem aqui, gente, vem cá, vamos sentar. O que vocês pensaram nisso? E aí você começa. Eu juro por Deus, quantas reuniões dessas eu saí sem dar o caminho, Alex? Porque as 2 pessoas que estavam discutindo, o time, tinham o caminho. Eu estou te jurando isso. Bro, não pode, eu estou te contando aqui, gente. O Drucker falava, né, que a pergunta certa é metade da resposta. Eu estou contando para vocês. Quantas reuniões eu fiz assim? E aí? Não, e se a gente fizer isso? Pô, boa, eu juro. Boa, que legal. É mesmo? Tá. Então, resolvido? Tchau. Pronto. Quantas, Alex? Estou falando de equipes que eu tinha 22 mil pessoas, gente. Não estou aqui brincando em números, em volume, você sabe. É assim. Então, muitas vezes está ali. Mas a gente não está formando, eu tenho muita preocupação com isso, sabe? A gente não está formando gente para isso. As pessoas começam a trabalhar ali e o nível de... Vocês viram que agora o futebol está trazendo isso e eu acho muito importante. Já viu que eles falam que o time tem que saber sofrer? Uhum. A gente tem que saber sofrer um pouquinho. Você tem que... não deu, não gosto. Não, a cadeira é para cá, a mesa é para cá. Não consigo. Não vou. Então não vai. Alex, eu vi caras nessas empresas que eu passei que tinham condição de estar melhor que eu. Eram muito mais completos, eu via. Mas a hora que eu ia conversar, ele estava entregue, Alex. Por quê, Marcelo? Por que esses caras se entregam, Santana? Por que caras completos, cara? Que eu olhava e falava, putz, se eu tivesse essa estrutura lá em Luz, lá na minha cidade, se alguém tivesse me dado aqui, eu tava... Não, cara. Não quer. Não sabe sentir uma dor. E não é uma dor... Gente, eu acabei de contar para você, não é uma dor de gente que... Não é essa educação como profissional, pelo amor de Deus. Pode ligar para todos que trabalharam comigo. Se teve uma voz alta, tem cobrança, tem vamos junto, vamos lá. Mas essas pessoas que sabe, não suportam... não gosto. Não vou. Cara, você perde oportunidades fantásticas. Quantos eu vi, gente? Eu posso falar, assim, de coração. Quantos caras eu vi bons que eu falava assim, que estrutural, né? Que cara bonito de... Né? Que mulher que se coloca bem. Nós vamos arrebentar. E eu vi aquela pessoa morta ali. Pô, cadê aquela pessoa que entrou na empresa? No dia que ela entrou, os olhos brilhavam, pô. Olha isso que dó. E me corta o coração, cara. Então, esse eu acho um grande ponto. Precisamos de gestores, né? Quem está no papel de gestor. Né? Sentido, dê sentido. As pessoas estão ali aptas. Assim, eu quero, bicho. Me dá o caminho. Qual que é o caminho? E aí, né, é o momento de você fazer. Você pega, eu gosto muito do futebol para dar exemplos. Né? Eu sou o torcedor do Flamengo, tenho sofrido agora nesse tempo. Os times são iguais. Gente, não teve... Você tirou uma peça, não pode você falar que 11 vão parar de se falar. Tá, é o jeito mais simples de vocês olharem e falar assim, o que está acontecendo com esse time? Eu tinha 11 aqui, tem 11, saiu um, tá bom, perdeu um pouquinho, mas não esquece de fazer gol. É uma direção errada. Para mim é tão claro, assim, Alex, eu vejo tão bem, sabe? Então, eu acho que, eu respondendo esse ponto, eu acho que é isso, sabe? Sentido, caminho, para onde você vai? O que nós vamos fazer? Vamos junto? Vamos. Não deu certo, não tem problema. Estamos juntos aqui, eu estou com você, cara. Vamos voltar. Cara, vem cá, me dá a mão aqui, vamos embora. Eu acho que isso é o ponto hoje. Isso me lembra, inclusive, uma palestra do Mary Kagan, que é uma referência muito forte de produto, né?
que ele está basicamente descrevendo qual que é o meio de trabalho da maioria das empresas de produto e qual que é o meio de trabalho das melhores empresas de produto. E aí ele diferencia. Ele fala que na maioria das empresas, você tem lá um business plan, que ele tem todas as projeções, informações, que a gente vai construir, qual que é o resultado. Aí os diretores executivos entram numa sala, fazem um retiro, pegam as soluções, montam projetos, cada um defende um pouco da sua área, tem alocação de verba. Aí eles entenderam o que tem que ser feito, isso é cascateado para a empresa, eventualmente você chega num cenário em que o time de desenvolvimento recebe o projeto, aí o pessoal de produto vai lá, levanta os requisitos, faz o backlog, e aí entra o agilismo. É no finalzinho do processo. É lá no final tem o Scrum, beleza e tal, entrega, etc e tal. E aí, 80% das vezes, o produto não resolveu aquilo que era esperado lá em cima. Porque os caras não foram e perguntaram pro desenvolvedor. O cara falou assim, quem que é a melhor pessoa que dá ideia dentro da empresa? Aí fala assim, o cliente, o C-Level. O dev que está tendo contato com a tecnologia todos os dias, que sabe exatamente agora que talvez a gente pudesse implementar uma tecnologia de forma diferente porque a inteligência artificial caminhou mais 3 meses, ninguém consulta esse cara, não. E as empresas, ao invés de fazer um processo de descoberta contínua, entrega contínua, várias iterações e testes, elas fazem uma cascata. Aquele waterfall que a gente via lá em 2000, até mesmo antes. Meu pai era desenvolvedor de sistemas na década de 70. O computador era IBMzão de parede, a galera programava em papel perfurado, metade dos programadores eram cegos, inclusive, porque eles podiam trabalhar e ganhavam bem. Em algum momento a gente entrou com a metodologia ágil, mas a gente esqueceu que a maior fonte de ideia pode ser a pessoa que está literalmente na ponta final. Então, nos últimos 12 meses, eu comecei a desenvolver o meu próprio método de execução, que é, obviamente, um amálgama de várias outras coisas, que dentro desse método que eu tenho apresentado para a galera, implementado lá na Alu, é o acrônimo STRIKE, que foi claramente 100% acidental, deu uma palavra bonita em inglês à toa. Tá? Foi uma mera questão de sorte. Ficou bom, hein? Ficou bonito. Mas dentro... Que é só daqui a pouco vai ter certificação Strike. Vai. O cara começa a colocar lá no LinkedIn. Certificação Strike. Mas um ponto fundamental do Strike, que é na letra E, porque o Strike basicamente ele é pautado só por 3 coisas que você busca. Agora você vai contar, é acrônimo, conta aí. O Strike é Summon Your Troops, Throw Them the Weapons, Ride Through Hell Week. Aí você tem Invite Them to War, Keep Humble e Engage Your Captains. E então, para fazer a tradução para cada um dos pontos, muito brevemente mesmo, Summon Your Troops é sobre arquitetura, servir a estratégia, você buscar times que estão em unicidade, desconforto e execução. Aí você tem Throw Them the Weapons, você transformar análise, rotinas e treinamentos em processos que vão resolver os problemas por si só. Aí Ride Through Hell Week, que é o ponto que o Bruno acabou de falar, que a galera tem que sofrer em alguma medida, e de preferência de sofrer junto, né, para usar uma máxima do Exército Brasileiro, só é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. A galera que sofre junta, fica junta. Invite Them to War, que você não adianta ter metas que são batalhas, você precisa de uma guerra para engajar a galera, algo maior que a gente está construindo, por que a gente está fazendo aquilo, que é o que o Brown falou também, que às vezes ele saiu depois de 16 anos porque justamente tinha acabado esse porquê, ou tinha mudado. Keep Humble, que não tem crescimento sem desconforto, então você perder a humildade ao longo do caminho é a maneira mais rápida de você perder o resultado também, que você fica completamente displicente, acomodado, etc. E só deixa as coisas acontecerem e elas começam a degringolar, e quando você vê uma empresa fatura R$1 bilhão, está quebrando. E Engage Your Captains, que é o ponto que eu ia fazer aqui, que é sobre engajar os seus líderes, especialmente os líderes que estão um pouco mais distantes da ponta final, a irem atrás e fazerem um pouco do trabalho de execução todos os dias. Então, pensando na lógica de vendas, é muito claro, né? Você tem lá um gerente, eu boto meus gerentes para vender 1 hora todos os dias. Porque aí eles estão dentro do processo junto com a galera, eles conseguem identificar vários gaps, e quando eles têm que implementar alguma coisa, o buy-in do time é mais imediato. Mas vai para qualquer posição. E, inclusive, a gente faz isso cruzado na Alu. Então, é importante que o head de marketing atenda cliente 1 hora. Porque ele tem que ver qual é a qualidade do lead que o processo de marketing está trazendo por ele mesmo. Que é nada melhor para a gente compreender essa ponta final. Então, ao mesmo tempo, você ganha aí companheirismo, né, dos seus analistas, e você entende um pouco mais de onde eles estão vindo. E, ao mesmo tempo, é uma ótima oportunidade de você estar lá do lado da pessoa, você entender exatamente que, às vezes, não tem insumos que, para o analista, é completamente óbvio, afinal, ele está fazendo aquilo todos os dias, centenas de vezes, e simplesmente só não chegou para cima para os tomadores de decisão. Muito bom. Muito bom, Santana.
Eu também acredito que, obviamente, que as oportunidades vêm de 3 fontes importantes. Eu acho que da própria empresa mesmo, que vê, dos desenvolvedores, a operação do dia a dia, mas também tem dos executivos, que às vezes têm uma visão estratégica do mercado, conhece, às vezes, também a operação Especialmente mais experiência e a também, visão executiva da coisa e do próprio usuário, quando é produto, do próprio usuário do produto ou do serviço, daquilo que a gente está fazendo, né, Braulio? Mas quando eu vi o Braulio falar e eu fui me remetendo à minha carreira aqui também, eu sempre fiz tudo o que eu fiz ou que eu decidi tomar decisões na minha carreira. Eu também fiquei durante muitos anos numa empresa, quase 15 anos, e chegou um dia que eu olhei para dentro de mim e falei, eu acho que não faz mais sentido. Não tinha a sinergia da minha vontade com o que eu precisava fazer, né? Mas hoje eu estou como CTO na empresa e uma das coisas que eu também vi igual com o Alex, às vezes eu cresci rápido demais e eu também olhei para a minha carreira e vi que estava parecido com o do Alex, né? Ali um queijo com alguns buracos. E como trazer, como fazer isso, cara, nos nossos times, essa vontade, esse propósito, sabe? Esse ideal que quando o Braulio estava falando, eu fui remetendo aqui, como transferir isso para os nossos times? Como é que no dia a dia vocês fazem isso para as pessoas e para os liderados de vocês? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Boa. Tô curioso pro Braulio, que ele tinha 22 mil pessoas, me soa mais difícil do que 130. Eu gosto, assim, quando me faz essa pergunta, eu sempre carrego a resposta de um caso que eu vi, que para mim é o mais emblemático, e eu sempre, toda vez que eu estava ali, eu falava assim, eu vou lembrar do caso, que é ele que me fazia. Eu vou contar rapidinho, mas para mim ele é muito importante. Eu vou errar aqui a data, mas eu acho que era 2007, o exército americano estava entrando em uma das valas ali, fazendo um reconhecimento de uma área no Afeganistão. E estava o capitão, né, o principal, e os soldados, e eles se dividindo em posições para ir andando, né, para ir ganhando terreno, quando uma bala alvejou um dos policiais, pegou capacete com cabeça e tudo, e ele caiu ao chão. E naquela hora o capitão, que estava junto com o time, ele com aquele grupo, né, ele saiu correndo para pegá-lo, junto com outro soldado. Isso tudo foi possível ver porque tinha uma GoPro em do corpo dos caras. E naquele momento já começa a primeira pergunta, né? Você começa a perguntar, por que aquele cara americano, estrutura fantástica, um cara com 2 filhos, esposa, tudo bonitinho, aquela estrutura bonitinha, né? Por que esse cara voa à frente disso, né? E ele pega o soldado com o outro, no meio, com um sniper lá em cima, eles carregam, ele leva ele até o helicóptero, e na hora que eles põem o corpo, né, dele lá para ser tratado, ele ainda volta e dá um beijo no rosto dele. E em 2008 ele estava sendo condecorado por isso. Ele foi para receber. E tudo isso passou num telão porque foi filmado. E a pergunta foi essa, cara. Nem se eu tivesse combinado com você. Uma pessoa estava lá, entregando, fazendo a condecoração dele. E eles perguntaram para ele, por quê? Salvo engano, é Smith, por quê? Um cara todo estruturado. O que faz você, no meio daqueles tiros do carro, a chance de você ser alvejado ali era assim, 100%. Com certeza o cara deve ter saído correndo, o atirador, por isso ele não, né? Porque ele estava com medo dos caras chegar nele, mas a chance era muito grande. Por quê? E a resposta, cara, é que ele falou assim, ele faria o mesmo por mim. É isso, Marcelo. Onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu conjunto familiar, seja nos seus amigos, seja no seu trabalho, só essa troca ela é possível. A única resposta que eu tenho, sabe, Santana? Assim, bro, me dá alguma coisa, escreve alguma coisa. As pessoas que estão ali, eu estou por elas. Eu sempre sou muito claro. Eu sou por elas enquanto elas estão comigo. Né? Não me deixe em situação que eu não consiga estar com você. Eu tenho que me sentir, né, para estar desse jeito. Mas o ponto para mim é esse, Marcelo. Ele faria o mesmo por mim. Então, é assim que as minhas equipes sentem. É assim que eles veem. São pessoas que trabalham super leve. Hoje minha mãe está mal, vou precisar ir para o hospital. Agora.
vou precisar. Agora. Sempre, assim, sempre disponível. E não ache que isso, para quem enrola, funcione. Não é assim. E aí, vou devolver da barba branca o que meu pai fazia comigo, lá no interior de Minas, quando ele dirigia o caminhão. Ele me ensinava a dirigir o caminhão nas estradas de terra, buscando leite. E na hora que ele ia passar a marcha, ele passava sem pisar na embreagem. E antes dele passar, ele fazia assim para mim. Que era a experiência, é um jeito do matuto da roça. Falar assim, a experiência eu vou te ensinar como é que passa a marcha. E ele passava aquilo ali sem. É isso. Essa experiência, essa vivência, não é da noite para o dia. Só para você falou de 28, eu entrei com 26 na Stefanini. Então, imagino, né, o desenho, e bacana demais o que você está fazendo, com certeza experiência totalmente diferente, né, já sendo dono. Mas é isso, é tempo, é batido, são erros, são falhas. Você tem que estar muito aberto a ler sua falha. Você tem que se não sei se existe isso, dar feedbacks a toda hora em você. Porque você erra, você falha, igual qualquer um ser humano. Mas o seu poder de reagir à sua falha é o diferencial. Já liguei para o profissional, cara, desculpa, vem cá, errei aqui, vem cá, vamos, deixa eu arrumar aqui. Quantas vezes? Sem vergonha nenhuma. É isso. Tem uma coisa que eu acho fantástica, tem o meu head de vendas, que inclusive conversou com o seu Thiago. É o Thiago. Ele, lá no Alu é MV, porque todo mundo no Alu tem apelido, mas motivos diversos, mas o MV foi culpa minha, que lá em 2016 a gente estava no mesmo programa de aceleração, aí ele estava numa mesa, ainda não era meu sócio nem nada, eu trabalhava em outra empresa na época, e aí ele foi chamar um outro cara que estava no programa e falou assim, ô Marcos, Vinícius, Thiago. Aí o cara virou assim, sabe que meu nome é Lucas, né? Não, pô, foi mal, sou ruim com o nome e tudo mais, etc e tal. Aí a gente sentou na mesa, sentei lá e falou assim, opa, Santana, prazer. Falei assim, é o Thiago. Eu falei assim, você é o Marcos Vinícius Thiago. Então, por isso que o Ficou. MV Marcos Vinícius. Mas enfim, Marcos Vinícius Thiago, tantas. Conversa de doido. Sim. No Alu tem um pouco disso. Teve uma vez que a gente estava conversando, estava ele, um dos meus heads, e eu conversando. Aí eles, uma conversa acalorada e tudo mais, etc e tal. Aí ele parou assim, falou, cara, não estava prestando atenção, não, você pode repetir? Você tem que falar o que você estava falando mesmo. Então acho que, pô, o cara nessa época, ele, senior head, esse cara que hoje é head era gerente. Ele falou, caralho, pô, o cara realmente ele quer me escutar, ele realmente quer meu input. Isso é importante para a decisão dele. Então quando ele vê isso, ele fala, pô, realmente eu tenho abertura que eu posso construir algo em conjunto. Então é isso, enquanto o cara tá ali para ele tá aqui também para a mesma função. Tentando ser mais pragmático e tangível, que eu sempre tento como COO, e o CEO mais inspiracional. Inclusive, gostei pra caramba do caso, irei utilizar depois. Eu acho que o engajamento da galera, ele é potencializado por várias coisas, mas na vivência que a gente teve de Alu, você consegue engajar a galera muito primeiro, e especialmente pelo porquê e pelo propósito geral que você está construindo, que vai ser, no final das contas, a grande coisa. Então, a cultura vai, como muitos dizem, comer estratégia do café da manhã, mas de forma tangível, se as pessoas se sentem ouvidas. Então, se elas têm rituais que elas podem, de fato, opinar. Por exemplo, no Alu, todo o planejamento anual, a gente passa um formulário para a empresa inteira, que a galera responde um formulário extenso e tem perguntas desde o que você faria se fosse CEO, o que deve ser mais importante agora, o que a gente não fez nesse ano que a gente não pode fazer no que vem, várias perguntas nesse sentido, para a galera, de fato, dar input, o que facilita depois o trabalho do Cadu, meu sócio, muito fortemente, porque ele compila as respostas e já tem metade do plano. Até porque a galera da ponta final, né, trouxe o que estava acontecendo de fato. E para mim, cara, símbolos pegam demais. Então, por exemplo, no Alu, nesse trimestre, a gente fez o renascimento da alta performance. Então, tem essa camisa aqui, com a Fênix, que a gente fez, basicamente simbolizando isso. Então, a gente deu essa camisa para todo mundo e tudo mais, e agora, batendo a meta que a gente tem para bater agora no final de março, a gente já bateu a meta do trimestre, e tem uma meta que é mais parte da guerra, digamos, de 2023, né, para usar minha metodologia. E batendo essa meta, todo mundo vai ganhar um pingente com uma Fênix, para a galera poder todos os dias usar e se lembrar daquela construção. E esse tipo de símbolo funciona muito para engajar a galera. Se, obviamente, todas as outras coisas já foram feitas, mas é aquele, para usar uma metáfora de academia, 75% é dieta, 20% é o treino e 5% é dieta. Sim, a dieta é o mais importante de longe. Então, vale a pena falar dela 2 vezes. Mas aqueles 20% ali do treino são os 20% que eu atribuiria
a isso de dar símbolos, de dar significado. As pessoas buscam um significado, como o Braulio falou. Então, se você tem uma representação física daquele significado para as pessoas aspirarem, para as pessoas depois utilizarem e se lembrarem, vale muito para manter o engajamento da galera também, porque eles fizeram parte daquele anel que foi conquistado, daquele troféu, especialmente daquele momento que foi vivido, que no final das contas é o que fica, né? A jornada é o que fica. Não adianta nada você escalar o Everest. Você está na metade do caminho, você ainda tem que voltar a outra metade, você chegou lá sem aproveitar, você só tem falta de ar e um pouco de desconforto por alguns minutos antes de você ter que descer. Cara, eu estou processando aqui. Eu costumo dizer que aqui no Sea Legends são MBAs expressos. Eu falo MBA porque ainda não achei alguma outra coisa para poder explicar a descarga de experiência e conhecimento que gera já uma provocação a pesquisar isso, olhar aquilo melhor e tudo. E mais interessante, eu estava falando para o Braulio antes, falei, Braulio, às vezes são os mesmos temas, caras, mas a explanação é completamente diferente. Cada vez eu vejo que realmente paradigma, receita de bolo, cara, não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Porque são pessoas, né? As pessoas são diferentes e uma coisa a gente sabe, que empresas são pessoas, as empresas que têm sucesso são as empresas que as pessoas têm sucesso, cada um dentro daquilo que está buscando, né? Então talvez seja um alinhamento de estratégia, de agenda pessoal com a agenda corporativa e juntos ali buscando sucesso. Mas eu queria levar o assunto para um outro lado um pouquinho, porque a gente está falando muito de ações de líderes, né? Já numa posição de liderança, de ajuste, e o Sea Legends ele quer quebrar um pouco também o conceito, foi o que o Marcelo falou, de essa ideia de que ser um C-level, estar numa posição de C-level é alguma coisa para poucos, né? O cara tem que ser foda, o cara já nasce com aquilo. Tipo vendedor, né? Antigamente nem falava, o cara nasce vendedor, né? Enfim, não sabe, né? Coitado. Marco Roberto lá da HubSpot sentiu um cara frio aqui no final da nuca, agora não sabe por quê. Não sabe. Bom, então, pensando agora, não na posição, mas pensando na jornada que te permitiu chegar a essa posição, eu, por exemplo, na minha vida, até como executivo, principalmente empreendedor, eu sou empreendedor, vendedor, empreendedor e executivo no meio, várias vezes foram voos de galinha, sabe? Aquele negócio de agora vai. E o que eu vejo, particularmente, é muita gente ao longo da sua carreira que às vezes até sonhou em chegar em determinado lugar, também experimentando voo de galinha. Acho que voo de galinha faz parte da vida, né? E talvez a diferença seja que vários deles, na hora que desceram, sentiram a pancada e tiveram uma dificuldade de recomeçar. Falando em academia, né? Começar é muito fácil, cara, mas recomeçar é um troço muito difícil. Até porque você não volta onde você estava, né? Acho que você tem que voltar lá atrás, mas na sua cabeça você aguentava aquele peso, né? Na hora que você vai pegar o peso, você vai, cara, isso está muito mais pesado do que antes, né? Então, e aí você tem que olhar para o lado e ver um cara lá magrinho, que está começando, pegando um peso maior do que você pega. Então, recomeçar é muito difícil. Fazendo uma analogia, não sei se deu muito certo, mas que fique essa mesmo. Né? Assim, para mim funcionou demais, porque eu acabei de voltar a malhar depois de 10 anos sem malhar. Eu comecei a voltar em outubro, então para mim a experiência foi... É isso. Assim, ipsis literis. Então, eu queria... Gente, eu fazia 10 barras, aí eu fiz 2. Fazia 10. Tranquilo. Eu já fiz 25, eu não tô nem falando do meu máximo. Aí quando eu recomecei, eu fazia 2. E aí é esse ponto que eu queria pedir para vocês compartilharem. Porque não tem curso, né? Não tem aula de motivação, vou fazer um curso de motivação, certifiquei aqui, né? Quando não tem integridade, não tem curso de engajamento, não tem esses cursos. Como é que uma pessoa que está numa carreira, nesses voos de galinha aí, nessas derrapadas, como é que vocês fizeram, né, para não desistir, né? A gente fala de propósito é que foi mais forte. O que foi? Né? Alguém inspirou? Uma coisa que você leu? Você faz isso ainda? Conta um pouquinho, não é uma pergunta fechada, é uma pergunta aberta mesmo, tá? Para tentar auxiliar as pessoas que estão vivenciando esses altos e baixos aí na sua carreira, na sua vida. Você quer falar, Santana? Tem uma história que me veio à cabeça de imediato, tem uma história mais curta, mas tem... Para dar uma frase, depois eu dar a história.
as pessoas às vezes atribuem resultados extraordinários a ações extraordinárias. Na verdade, na enorme maioria das vezes, resultados extraordinários vêm de ações ordinárias por um período extraordinário de tempo. Então a galera faz o básico, faz 95% do que todo mundo faz, só que com muito mais consistência que todo mundo, por muito mais tempo que todo mundo. Então é aquele ponto na Nassim Taleb de você tem que sobreviver tempo suficiente de você dar sorte. E aí tem um sócio meu, o Arthur, que inclusive é o que é coautor do Gustavo. De novo, fomos de zero, Gustavo Caetano rapidamente. Ele teve um momento que marcou demais a vida dele, que me afetou também muito fortemente depois quando ele me contou. Que o Arthur, em determinado momento, uns 5, 6 anos atrás, não lembro exatamente quando, ele perdeu o pai de forma muito trágica. O pai dele tinha um restaurante de beira de estrada e, do nada, o pai dele foi executado. O cara entrou no restaurante, o pai dele não reagiu, o cara executou o pai dele e o garçom mais antigo. Virou de cabeça pra baixo o mundo do Arthur. O pai dele era novo, 50 e poucos anos. E aí o Arthur quebrou, cara. Ele talvez foi pro lugar mais fundo que tem ali do poço. E ele ficou completamente no modo automático, caminhando, né? E o que pegou ele, no final das contas, é que ele tinha ligado pro pai dele pouco tempo antes, e aí, quando eles estavam conversando, o pai dele falou assim, pô, meu filho, a gente tem que viajar, você tá viajando muito e tudo mais, então acho legal, a gente tem que viajar junto. Pô, temos mesmo, pai, tem que viajar. A última coisa que ele falou com o pai dele foi essa. E aí não teve essa oportunidade. Então, completamente destruído. E aí, passa um ano, eu acredito, ele tá com a mãe dele indo na livraria e ele vê um livro, que é O Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday, que fala sobre estoicismo e tudo mais, pega uma sabedoria milenar antiga, né, e aplica no mundo presente, sobre as virtudes da sabedoria, temperança, justiça, coragem e tudo mais. E o Arthur pega aquele livro e muda completamente de novo, começa a ressignificar aquilo e usa aquilo como um motivador, como a força que ele tinha para começar a progredir na carreira que ele sempre desejou de marketing. E aí eu perguntei, Arthur, falou, caralho, mas... Pode falar palavrão, inclusive, que eu falo bastante palavrão. Já falou. Peço perdão. Não vou cortar. Acontece. Vou tentar evitar. Mas assim, há objeções aí, porque eu acho que não é palavrão mais, acho que tudo já bem, foi. tudo bem. Ponto e vírgula. Assim, no caso, tecnicamente, o caralho é aquele pedaço do navio que tem em cima do mastro. Você falou outro, né? Caralho é o pedaço do mastro que a pessoa fica lá observando se tem terra à vista, especificamente. Mas tudo bem. Mas... E eu falei, pô, Arthur, e foi o livro? Aí ele falou, não, Santana, não foi o livro. Foi o fato de eu ter lido o livro. Eu, como assim foi o fato de você ter lido o livro? Ele falou, é porque eu me permiti absorver um novo tipo de conhecimento e permiti passar do sofrimento que eu estava pro meu pai para construir algo novo. E eu tinha que começar de algum lugar. Então, nesse sentido, o obstáculo foi o caminho porque ele me deu uma oportunidade de ressignificar isso e gerar crescimento. Então, a partir de algo que foi a destruição, ele consegue ressignificar isso para crescimento. E não podia ter sido qualquer outro livro. Mas aquele livro especificamente... ele fala muito sobre temperança, sobre o processo, sobre consistência. Então ele falou, cara, no final das contas foi um passo de cada vez e a inspiração que isso me deu foi tremenda. Porque eu falei, pô, eu tô numa situação completamente privilegiada aqui. Não tive uma tragédia dessa acontecendo na minha vida. E as pessoas, a gente fica vendo as histórias delas na superfície, só que, pô, eu conheço gente que o cara é multimilionário, bonito, bem sucedido e tudo mais, mas ele perdeu a mulher dele com 30 anos de idade porque ela teve um câncer repentino. Conheço uma executiva, que até imagino que outras pessoas conheçam, mas que ela tem uma história extremamente trágica, que ela foi abandonada e passou a infância dela inteira migrando de casa, em orfanato em orfanato. Então, a gente vê a superfície da história das pessoas sempre, mas quem vê a profundidade são somente as próprias pessoas. Então, o que motiva cada um e o que cada um tem, todo mundo tem, é o que o Braulio falou. Então, pô, se o Arthur tem a capacidade de superar aquela tragédia que ele teve somente por um livro, e isso já foi uma reviravolta na vida dele, pô, eu não preciso de uma motivação tão grande para fazer o que eu quero fazer. Eu posso fazer. Se a pessoa tem uma história trágica e ela é bem-sucedida,
pô, eu também posso ser bem sucedido. Então, às vezes a gente fica colocando de novo, né, os C-levels nos pedestais e tudo mais, etc e tal. No final das contas, somos todos pessoas. E a condição humana é uma condição dolorosa, né, para usar uma frase mais filosófica. Então, para mim, isso da motivação, ela é muito intrínseca de cada um, mas para mim o que mais me motiva no dia a dia é poder descobrir a história dessas pessoas e como é que elas conseguem se motivar cada vez mais dia a dia, que isso vira para mim uma motivação também. O seu sócio aí pode pegar, né, o seu simbolismo aí, né? Pegar o Fênix aí, o Arthur, né? Pode demais. Esse aí literalmente, né, traz à existência esse símbolo, né? O cara saiu aí das cinzas aí e reergueu. Bacana demais escutar a história. Bacana. Cara, para mim, primeiro eu acho que isso é de cada um. É difícil você entrar, né? Mas a minha dica é meta. A minha vida foi pautada de meta. Como você encara a meta, aí assim, longe de tentar colocar alguma forma aqui, mas a minha vida é pautada em meta. E tudo que eu fui testado dentro dessas metas, elas para mim funcionaram muito bem. Então assim, pô, saiu lá do interior, super complexo, difícil, vim para cá, estudando em escola simples, de ônibus, vai ser assim, o início vai ser assim, mas eu vou ter minhas metas. Eu quero formar família, eu quero ter uma forma de ter um ganho que eu tenha tranquilidade. Eu não sou o cara que investe em bolsa, eu tenho meus medos, não estou aqui fazendo propaganda contra, acho que quem investe e ganha bem, parabéns, segue aí. Eu sou o dos imóveis, eu sou o que eu acreditei. Isso é importante, eu acho, até para a estrutura, né? Todo mundo deve estar doido para lá na minha casa ver a mansão que eu moro, né? Porque sempre sendo CEO, não. Eu tenho vários apartamentos. Minha vida toda foi montar em apartamento. Meta. O desejo do carro, ele passou rápido e fez ali naquele desenho que eu comentei com vocês da minha filha. E meu carro hoje é um carro simples, mas está pago. Não tem uma prestação, não tem um juro sobre ele. Essa é a cabeça, é uma meta, é um desenho. Você pega aquilo ali e você começa a trabalhar em cima daquilo. Me chamaram um dia, eu estava sobrepeso, acho que eu estava na época com 110 quilos, e me falaram que era impossível alguém fazer uma maratona em 7 meses com o peso que eu estava. Alex, aquilo que me tremeu, eu falei assim, o cara nunca mais vai falar isso na vida dele. Foi a minha primeira que eu fiz em Amsterdã. Aí voltei, falaram para mim que uma pessoa que trabalhava como CEO e que era tão disponível como eu estava, né? Eu sempre fui um cara que cheguei às 7 horas da manhã, e não estou falando que isso é certo ou errado, é meu jeito, ok? Aqui não estou aqui dando de dar a vida, não. Cada um tem seu jeito e eu respeito cada um acha o seu ponto, perfeito? Me falaram que era impossível um cara CEO fazer um Ironman. Então vamos fazer. Sofri, doeu. Eu era um cara de piscina, nunca tinha nadado em águas abertas. Quase que eu afoguei no mar, cara. Primeira prova de 700 metros de água, próximo ali, eu vendo a boia, pirei. Mas antes de fazer o Iron, fiz uma prova de 5 quilômetros dentro do mar. Tudo trabalhado, é mental. Prestem atenção nisso, é na sua cabeça. É a sua cabeça. Você precisa de trabalhar ela, controlar ela. Ah, mas espera aí, então eu posso pular agora no mar, nunca nadei e vou morrer. Pô, Brau, não, né, gente? É estruturado, é trabalhado, é pensado. Então, se você pegar a minha estrutura, sempre foi essa. Meta, eu sento, desenho a minha meta, desenho a meta da empresa, desenho a meta das equipes, acompanhamos. Acompanhar é muito chato. Eu vou para o meu palavrão mais simples aqui, mas é muito chato. Acompanhar é bater cliente a cliente, é bater dia a dia, é ter uma planilhinha ali que você vai ali, pão de sal, luz, almoçar fora, opa, vou sair com a namorada, vou mandar uma florzinha, mas não precisa mandar todo dia. É assim. Isso é você fazer o desenho para qualquer coisa na sua vida. Ah, Bruno, mas a vida é chata demais assim. Observa se ela está sendo chata assim ou se você não tem um caminho a seguir. Porque aí é onde se perde, Marcelo. A grande maioria se perde. Onde que eu vou? Para que eu vou fazer? Eu tinha um profissional, no início aqui, que eu trabalhava na fábrica aqui de Belo Horizonte, um cara que eu sou apaixonadão por ele, assim, fantástico, assim. Posso citar o nome dele? Claro. O Davi Moreno. O Davi era um menino simples,
E eu vou até marcar ele depois que sair, que eu acho que o Davi é um dos melhores exemplos para mim. Um cara simples, que começou a desenvolver. Quando eu cheguei na Stefanini, ele estava, a gente começou a evoluir. Eu fui vendo esse cara crescer, eu falei, cara, você está indo bem demais. Meu prazer é sentar com um cara desse e falar, tá aqui o aumento do salário, parabéns, velho, pouco, tal. E aí um dia ele me chamou e falou assim, comprei um carro. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, o que você fez? Agora que seu salário começou a ficar bonitinho, cara. Não, mas eu comprei. Foi quando fizeram aquelas prestações, 100 prestações. Eu falei, você já somou quanto que dá isso, cara? Não, soma. Não, Nobel, dá 3 carros. Eu falei, pra quê? Aí passou 2, 3 dias, bati o carro. Eu falei, agora foi o resto. Agora você tem 100 prestações para pagar, mais o carro bate. Cara, o que você fez? Aí me chamou, o que eu faço? Vai vender esse carro, você vai arrumar, você vai comprar um apartamentinho, no seu jeito simples, tal, você vai ter um aluguelzinho. Véio. Foi. Davi, estuda inglês. Estuda inglês. Ele dava uma gaguejada no... Então, tampouco eu não te vejo, Davi. Mas ele dava uma gaguejada na entrada. Mas faz o inglês. Davi foi lá, fez o inglês. Primeira oportunidade surgiu, tinha uma empresa chamada... agora eu esqueci o nome da danada. Etienai. É a segunda maior empresa dos Estados Unidos de imóveis. Nós atendíamos ela aqui, remoto, já trabalhávamos remoto. Anos-luz. E eu falei, tá precisando de um cara lá e você vai. Mas eu tô treinando ainda no inglês. Vai. Sabe onde o Davi está hoje? Eu moro em Amsterdã, com mais 2 colegas que trabalharam junto. Eu só vejo você, Davi, Roma, Amsterdã, na França, levando a sua mãe. É um cara que fez meta. É um cara que acreditou naquilo. O Alex, eu fico numa dó, cara, quando eu vejo a pessoa perdida ali, que você não... A vontade de pegar na mão, mas não dá. Eu hoje tenho 2 filhos para criar. Não dá para ser assim. Mas a vontade de direcionar, de falar, cara, calma um pouco. Não te deixa mais mulher, mais homem, mais seja o que for, porque você vai ter agora, tenho isso. Não. É muito pequeno. Então, as metas, para mim, elas sempre foram esse desenho. Vou aposentar com tantos anos. Vou. Eu vi muita gente falando, pô, você trabalha demais. E, mais uma vez, hein, cada um acha o seu meio, a quantidade. Longe de mim dar regras aqui. Mas quantos eu vi? E hoje, a hora que passa por mim, tá difícil, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar até 50, 60 anos, não sei. Estruturado, sabe, Alex? Sempre estruturado. Sempre ali. Não deixei de brincar, de ter sido o cara que mais brinquei numa escola, de ter sido o cara que mais farriei. Aí é por mim, eu nunca bebi, nunca fumei, nada assim, mas insisto, aí cada um faz o que quer da vida. Porque minha estrutura foi só do esporte. Ou era trabalho, ou era esporte. E até, olha que interessante da vida. Eu tentei uma peneira no Minas Tênis de vôlei, de Luz para cá, vim fazer, pô, imagina isso, sair lá de Luz. Que ano que foi isso? Cara, tinha 15 anos. É porque eu sou mais novo, a gente encontrava lá. Não, eu não, porque eu não passei. O meu menino passou, cara, agora. Que legal. É atleta do Minas Tênis. O Cauã chegou lá em casa e falou aqui, pai, não deu não, mas eu vou te representar. Falei, pô. E não tem coisa melhor, Alex, que na hora que você pode hoje, eu saio com esse cara, eu divido uma quadra com ele. Eu olho para ele e falo, vamos fazer uma jogada aqui. Cara, isso é gostoso demais. Isso é do tempo da Desmico, né? Essa mesmo. Eu ia soltar, eu juro que eu segurei. Eu falei, eu vou falar, não vou não, o povo vai ver que eu sou velho. Nós também. Eu olho para ele, eu falei com ele, vamos fazer a Desmico aquilo. O que é isso? Eu falei, não, eu vou te explicar o que é, porque... Alex, olha que legal, cara. Eu divido a quadra com esse cara. Então, por quê? Metas, desenho de vida, estrutura. Estruture-se, sabe? Essa vida de... Deixa a vida rolar. Que é isso, cara? Que vida rolar? E insisto mais uma vez. Meus amigos já estavam vendo, mas nós farriamos. Isso, viva a vida. Mas lembre-se que tem uma estrutura. Você tem que começar a fazer isso. Cara, e não deixa para fazer muito lá na frente, não. Porque depois fica difícil. Esse é meu ponto. Desenha metas, busca essa meta, senta de tempo em tempo, não fica louco, alucinar. 3 em 3 meses, passa ali, deixa eu ver se está legal. Empresa, não. Empresa, quem faz acompanhamento tem que bater isso semanalmente. É igual unha, cresce. Se não cortar, vai embora. É assim. Sentamos, temos lá hoje... Na Stefanini eu tinha 600 clientes. Eu parava uma semana batendo cliente. Tal. A galera impressionava. Você sabe todos? Todos.
Eu sabia todos os clientes. Acabou essa coisa de CEO, de CTO, não sei. Não, o cliente não faço ideia dele. O que é isso, cara? Você não faz ideia. É seu cliente, é o cara que gera você aqui dentro. É o cara que roda a empresa. Todo mundo tem que saber o que esse cliente faz, cara. Todo mundo tem que saber o que o cliente faz, se ele está satisfeito, se não. Sabe, meu melhor exemplo para pessoas na hora que chegam lá, eu falo, olha como você está tratando o cliente. Sabe o que é? Vai para um restaurante. Que garçom passou direto. Para quem bebe, a cerveja está aqui, já acabei com ela. O que você quer? Você quer que um garçom passe e fala assim, ô amigo, vi que acabou, já está aqui a nova. Ô amigo, vi que terminou a carninha, já pus uma ali, posso seguir com ela? Pô! Você quer olhar para esse cara e falar, cara, o que falta? Você quer dar um abraço nesse garçom, pô? Você quer ficar constrangido antes de pagar a conta, né? Você quer falar assim, tá dá para pôr 12% de coisa? É isso aí. É isso que a empresa precisa, é isso que você espera entregar no final. Não adianta você dar cursos de treinamento. Aí você chega para a menina, igual foi uma companhia aérea, eu tô lá olhando, a menina tá lá assim, vem pra cá, passa pra cá, gritando com todo mundo. Eu tô assim, meu Deus, agora sai da fila pra cá, vai pra cá. Mas um grita atrás do outro, uma coisa louca, Alex. Eu olhei aquilo, cheguei lá e falei, moço, desculpa. Oi, o que foi? Eu falei, não, calma, eu sou amigo. Eu sou amigo, eu juro que eu sou amigo. Não, o que foi? Eu falei, dá um sorrisinho aí, calma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você está tratando assim? Porque meu chefe falou que se eu não fizer essa fila direita, ele até me manda embora. Aí, cara, olha isso. A gente paga cursos, mais cursos. Essas empresas pagam curso de treinamento de como tratar. Aí você pega um gestor e grita para a menina e fala assim, se você não fizer certo isso, perde seu emprego. Você perde seu emprego. Você matou todo o treinamento, cara. Você jogou tudo embora. Então, assim, é muito importante. Meta, estruturação, né? Esse caminho bem desenhado. Eu acredito muito nisso. Bacana. Eu fico processando aqui, cara, é muita coisa, bicho. E eu falo que é um MBA aqui, e, cara, tem que aprender demais. muito, eu tenho que aprender. Tem que aprender. Mas deixa eu falar um negócio, você falou de meta, né? Falou de aposentar, eu estava batendo um papo aqui antes, né? E o Braulio, né, eu já conheço outras histórias, não vou entrar nelas aqui, vou mudar de assunto, mas uma que eu conheço pouco. E até porque também o Santana, ia chamar de Pedro, o Santana deu o exemplo do Everest aqui, eu falei, opa, deu um exemplo do Everest lá atrás, deixa eu pegar o gancho no Everest, né? O Braulio tá falando assim, cara, vou aposentar aqui, eu estou pensando nisso, já botei uma meta aqui. Eu falei, mas você vai fazer o quê? Vai empreender? Conta aí, Braulio, o que você faz de meta? Pois é, a meta meia... Meus meninos estão loucos já estão assustados. Eu falei que pode ficar tranquilo, nós vamos treinar direitinho. Eu vou subir os 7 cumes mais altos, né, de cada continente. Então, a ideia é essa. É um projeto de um americano. Poucas pessoas fizeram no mundo, salvo engano, umas 150 até hoje. Fizeram os 7, né? Já fizeram separados e quebrados. Mas, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Já estou treinando. E aí foi minha levantada de bunda da cadeira. Né? Eu saía do serviço, tarde, chegava lá, daí sentava com meus meninos, ia lá jogar um joguinho, alguma coisa assim. Falei, acabou. Eu estava 107 quilos, eu já estou com 94, em 1 mês e 3 semanas. Já estou estudando cada um deles, já estou alucinado para ir. Levanto cedo, deixo os meninos na escola, faço minha academia, vou para o serviço, saio de lá, dou minha corridinha, já voltei a correr. Estava falando de volta, né? Vocês estavam comentando de volta, eu não quis comentar, eu não tenho vergonha de contar, o homem chora, sim, isso é bobagem. Eu subi numa esteira, um cara que fazia um 10 quilômetros aí a 45, 44, quando eu fiz o Iron, e eu subi numa esteira, eu passeio de 1 quilômetro, eu comecei a querer chorar em cima da esteira, dentro da academia, eu parei, desci, fui embora, sentei no carro, chorei. Chorei porque eu rodava a Pampulha 180 quilômetros, a média de 36 km por hora, numa bicicleta. Eu fazia, depois disso, eu punha a bicicleta dentro do carro e mandava 18 km na Pampulha, rodando a 5,12, 5 de pace. E a hora que eu vi, eu falei, cara, o que eu fiz com a minha vida? Eu entrei na pandemia e tomei ela para mim. E eu fiquei dentro de casa, deitado, num sofá, sentado, mórbido, solto, sem uma expectativa, sem um nada. Eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não, esse não é o Braulio. A empresa indo bem, tudo indo bem, mas não adianta. Senão o brilho acaba. E aí eu falei, não. Chamei o pessoal lá em casa, falei, senta aí, já li isso aqui, tem os 7 cumes,
poucos fizeram, e quando poucos fazem, mexe mais comigo. Aí não sei se é questões antigas, do passado, eu não sei me ler sobre isso, eu preciso de um psicólogo bom, mas eu vou fazer. Então, eu já estou programado, no início do ano que vem, eu já faço o primeiro, que é na África do Sul. Assim, se eu fosse te diagnosticar, eu não sou um psicólogo, mas você falou alguns casos diferentes que tiveram o mesmo tema, que você gosta de contrariar as expectativas. Então, se poucos fizeram, muitos falam que é impossível porque poucos fizeram, e aí você fala assim, mano, impossível coisa nenhuma. Existe, né? Vamos lá, né? Bora fazer. Não sabia, não é que tem aquela frase? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? É isso aí. Santana, vai lá, Marcelão. Não, na verdade é porque Senão, a gente não combina as perguntas exatamente para poder ter essa liberdade. E aí eu vou processando e falando, nossa. Não, também estou processando e tal, mas aí a gente vai perguntando, mas é muito inspirado. Já sei, inclusive, quando eu for pedir um investimento no Braulio não investe, eu falo assim, Braulio, ninguém nunca fez esse formato aqui, ó. Ô, Santana. E se fizer, Nenhuma pessoa. Inclusive, dizem que é impossível. Ouvi dizer. Se fizer, o Silégio vai querer pensar aqui. Ô, Santana, foi boa. Legal, gostei. Foi bem inteligente. Foi. Ô, Lucas Bressa, tá vendo aí, ó? Já valeu a pena essa indicação. Já existe esse método de venda, no-base selling, que, por exemplo, tem uma empresa famosa dos Estados Unidos que eles trabalham com casacos de pele, por incrível que pareça, que os caras sobreviveram 2 guerras mundiais, sobreviveram o PITA, pressões ambientais, e estão lá vendendo casaco de pele, apesar de diversos protestos. Uma coisa que eles fazem nessa empresa é que eles criaram um produto que no verão eles pegam, eles mantêm o seu casaco armazenado, afinal você não vai usar ele no verão, né? E reparam o casaco. Então como é que eles te vendem esse produto, Alex? Eles chegam, ligam para você e falam assim, Alex, você não vai querer mais nada além da armazenagem e restauração esse verão, não, né? O cara falou, não, tá, então perfeito. Que dia que você passa para trazer o casaco? Olha isso. É no base selling, porque a gente está muito mais treinado a falar não para upsell. Então, se você coloca o não do cliente como sendo seu sim, você converte. Boa. Caramba. Bacana, viu, velho? Tá vendo? Tá vendo, Alex? Não tem nada, eu tô falando que isso aqui é um MBA. Não, mas assim, eu tinha uma pergunta aqui, mas é muito inspirador, porque no final das contas, eu ouvindo vocês falando, eu também fico aqui processando, às vezes tentando conectar com alguma coisa que eu fiz, né? Lembro da minha história também, até para estar aqui nesse Silege, nesse formato, né, Alex? A gente também passou por algumas coisas até a gente poder construir isso. Mas na fala de vocês, bom, deu para perceber que vocês certamente são inspirações para as pessoas, né? Eu acho que até pela forma, pela conquista, né, que vocês tiveram, tanto profissional, acho que quanto pessoal, né? Foi notório aí na fala de vocês. E vocês citaram pessoas, livros, coisas que vocês leram ou presenciaram para ser o que são, né? Mas eu tenho a curiosidade, para vocês, que pessoas, ou que pessoa, ou quem foi inspiração para vocês? Quem vocês quiseram em algum momento imitar para chegar até onde chegou, né? E para ter aí ou ser o que vocês são hoje, né? Assim, se eu tivesse um podcast de 14 horas de duração, a gente poderia chegar em todas. Mas uma que eu gosto de falar, que poucas pessoas conhecem a história, que eu acho inacreditável, é a Frances Hesselbein. Não sei se vocês conhecem a história da Frances. Não. Mas a Frances, eu conheci a história dela lendo um livro chamado Range, que é Por que os Generalistas Vencem no Mundo Especialistas, que é um dos meus 3 livros favoritos. Para não fazer mistério, os outros 2 são A Marca da Vitória, da Nike, que é o Shoe Dog em inglês, e o outro é O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen, que também gosto demais, assim. Mas né, no livro, no Por que os Generalistas Vencem no Mundo Especialistas, o argumento, né, é meio contrário do Malcolm Gladwell, do Outliers. Inclusive, tem uma fala do Malcolm Gladwell na capa do livro, que é o livro que me mostrou que tudo que eu sabia estava errado. E aí, ele conta a história da Frances, que foi uma empreendedora americana que morreu agora, no ano passado, em dezembro, trabalhando ainda aos 107 anos de idade. Então, vive uma vida longa. E hoje, a Fundação Frances Hesselbein é a antiga Fundação Peter Drucker. Então, o Drucker dizia para todo mundo que a Frances era a sucessora dele e a única condição que ele tinha de fazer uma fundação é que, depois que ele morresse, ela virasse a Fundação Frances Hesselbein. E é uma mulher que foi entrar no mercado de trabalho aos 53 anos de idade. Então vocês falam que vocês estão velhos, meta de aposentadoria, etc e tal. Ela começou a trabalhar aos 53 anos. Ela era dona de casa e ela começou a trabalhar nas escoteiras. E ela virou CEO das escoteiras. E aí ela teve uma trajetória
longeva nas escoteiras e depois virou CEO de outras 2 ou 3 multinacionais. Depois, se quiserem ver a página da Wikipedia, é bem impressionante. E o ponto da Frances era toda vez ir devagar para ir rápido, que é algo contra-intuitivo, né? O Brown falou que você não vai começar um Ironman, entrando no mar e começando a nadar, que você vai afogar. Então você tem que ir devagar para ir rápido, porque, sem querer usar o Kahneman, né? Porque o livro está quase aí na minha fala, mas o ponto é, você precisa do retorno cumulativo. Então você cresce devagar para depois crescer de repente. O sucesso da noite pro dia vem geralmente depois de anos, né? Você tem lá a frase também do Ernest Hemingway, que num livro dele do Sol é para Todos, né? Ele foi um empresário bem sucedido por muito tempo, até que do nada faliu. Mas ele havia falido por muito tempo. Então, o ponto sendo, você tem que acumular o retorno ao longo do tempo, porque a gente pensa de forma linear, mas as coisas acontecem de forma exponencial. Então isso foi uma inspiração muito forte para mim. Cara, ela esperou 53 anos para trabalhar, mas como ela já tinha toda a experiência do mundo, ela começou nas escoteiras com uma posição de experiência completamente diferente de todas as pessoas que estavam trabalhando lá. E com a base de coisas que já tinham acontecido. E ela pegou a experiência dela nas escoteiras para trabalhar depois no mercado corporativo americano, com uma experiência que eu garanto que nenhum outro CEO na época tinha, de ter sido CEO das escoteiras, que era basicamente uma organização sem fins lucrativos. Entendendo de gente um limite, né? Exatamente. Porque ela estava engajando as pessoas desde as meninas de 8, 9 anos de idade, até as famílias dessas meninas, até convencendo os outros a comprar um biscoito das escoteiras. Então, esse crescimento, ele vem ao longo do tempo, você vai acumulando os retornos compostos, né? A única ponta exponencial da fórmula dos retornos é o tempo. Então, isso para mim é extremamente inspirador da Frances Hesselbein, é uma história que eu acho fantástica e eu acho que para mim é muito interessante de você não ter pressa para chegar aonde você quer chegar. Se você tiver clareza, tiver as metas que o Braulio citou muito bem estabelecidas e tiver um processo para tanto, cara, você vai construir ao longo do tempo e você não precisa ficar loucamente trocando de direção o tempo todo. Você vai numa direção, se é a direção correta, ela vai te dar retornos exponenciais ao longo do tempo. E não é vergonha dar uma corrigida ali. Não. Isso, né? Pus a meta e agora acabou, baixei a cabeça e... Não, velho. Tem vários jeitos de chegar de Belo Horizonte de Salvador. Pode ser isso, de carro, né? pode ser de avião, pode ser um pedaço de carro, um pedaço de avião, um pedaço de ônibus. É isso aí. E aí fazendo, né, um gancho com o seu negócio, né? Provavelmente seus equipamentos lá fazem correção de rota o tempo inteiro, né? Toda hora. Atualizando, né? Corrigindo. Cara, eu tive 2 pessoas fantásticas, que para mim são toda a minha estrutura. Não sei se vocês já viram o livro dela. Uma é Laura Camille de Carvalho. Ela não tem livro, não. É minha mãe. Cara, uma mulher que subiu uma papelaria, entregou para as irmãs, subiu uma loja de roupa, administrou um marido muito roceiro, muito da roça. Administrou o marido é um termo interessante. Ela é uma mulher... a gente luta tanto, né? Eu tenho filha e vejo tanto assim, eu luto tanto pela mulher, eu sou um cara que gosto da mulher independente, que trabalha, que não depende de um cara, que vai para casa, se quiser levantar, se não funcionou, vai embora. O pessoal não pode saber que nossa resposta é combinada não, Brau. Não pode, vai perder, né? a espontaneidade do podcast. Pois é. Mas assim, eu sou tão fã disso, por quê? Porque eu tive dentro de casa, sabe? A minha mãe era uma mulher fantástica. Ela era uma pessoa dentro de uma loja de roupa, depois ela lançou a loja, subiu a loja, comerciante nata, uma lourona, punha um saltão, sempre batom vermelho. Toda pessoa que entrava ali para trabalhar, ela só deixava trabalhar. Pensa no interior isso, se estudasse. E tanto é que no caixão dela, no dia que ela faleceu, em volta era um tanto de menina agradecendo, porque estudou. Então, assim, o maior exemplo de negociação, poder de venda, vestia uma mulher assim, ela olhava assim e falava assim, tira essa roupa, ficou ruim demais. Mas quando ela vestia e falava, ficou ótimo, a pessoa acreditava, porque tinha verdade ali dentro. Não era simplesmente, toma e leva para casa essa roupa. E do lado de pessoas era meu pai. Então, assim, eu fui muito desenhado nisso, né? Esse cara um dia me deu um exemplo, não sei se eu já contei para você, Alex, que para mim, assim, eu olho para o meu pai hoje, eu só vejo isso nele, né? A vida toda foi assim. A gente tinha um campo de futebol no fundo da minha casa, um campinho de futebol, um terrão lá. Eu não tinha pé, né? Eu tinha uma crosta. Só jogava descalço naquilo. E ia muita gente lá para casa. Ia 30 meninos, 40 meninos, um negócio de louco. E meu pai sempre com um caminhão. O caminhão sempre dava problema. Ele tinha do lado do campo, ele tinha um lugar que ele corrigia, consertava os caminhões. As peças do caminhão. Um caminhão. E
ele começou a ver que eu comecei, assim, mandar os caras para aquele lugar, marcava pênalti de um lado, o pênalti era para o outro. Eu comecei a ser o dono da bola. E aquilo estava subindo. E um dia ele me chamou, meu filho, vem cá e tal. Eu falei, oi, pai. Sempre com muito respeito, sabe? Sempre com muito respeito dos meus pais. Eu vejo hoje, às vezes, subindo a voz e tal. Nunca tive isso. Nunca apanhei. Nunca apanhei. Nem em casa não bate. Tanto que nem na minha casa não existe tocar em ninguém. Não existe. Eu brinco, até entre os irmãos, no touch. Não toca. Não toca. Ninguém toca. Não existe isso. Ninguém tem liberdade de pôr a mão no outro. E ele me chamou e falou, cara, você tá xingando demais, cara. Você não vai ter amigo desse jeito, não, bro. Ah, pai, os caras... Calma, calma. Tô te falando. Pensa, um menino de 8 anos, campo, dono do campo de futebol. Terrão, ruinzão, quadra gol de madeira, de bambu. Vem cá, vamos fazer o seguinte. Tá vendo essas taxinhas aqui? Eu vou pôr lá no fundo um isopor. Eu queria te pedir. Toda vez que você for mal com alguém, você vai pregar uma taxinha lá. Vai tal. Na primeira semana, Marcelo, eu gastei o saco de taxinha inteiro, numa rapidez que você fala assim, não pode. Aí eu cheguei, pai, me dá outras taxinhas aí que eu tô... Eu falei, não, vem cá. Você tem que trabalhar para parar, pô. Tenta pregar mesmo. Eu vou te dar outra aqui. Aí tinha umas taxinhas lá, umas taxinhas feias. Me entregou aqui tudo. E eu foi pregando. Aí ele já viu. Às vezes não. Você acha que é pregar taxinha? Pregar taxinha. É o contrário, meu filho. Alex, Você tem que pregar isso aí. Vai tomar banho. E tô falando tomar banho pra vocês entenderem. Cara, e foi. Ele me deu mais umas 3 chamadas de feedback. Ô, Brau. Eu gritava lá no... E aí eu fui segurando. Pai, dei conta. E eu queria te agradecer. Eu passei uma semana sem pregar uma taxinha, cara. Isso foi bom demais para mim. Foi igual eu faço o seguinte. Para cada dia, então, que você passar sem, vai tirando elas de lá. Que isso vai ser bom demais para você. Eu vou fazer. E cada dia, Alex, eu ia lá e... Deu um mês, eu limpei o campo taxinha. Aquilo para mim era... Foi, pai, aí, vai pagar um... Tinha um cara chamado Loriveu que fazia um almoço. Vai lá levar a gente lá no Loriveu. Eu vou sim. Mas não acabou, não, vem cá. Falei, acabou o quê, senhor? Olha lá. Resolvido. Ele falou, não. O que você tá vendo aí? Vai, esse isopor aí todo furado. Mas eu tirei isso daí. Isso aí é como ficou cada um que você machucou. Esses buracos aí não tem reposição, cara. Daqui pra frente você tem a chance de resolver. Mas esses caras estão machucados. Depende de você não fazer isso mais. A vida é sua. Eu não vou te acompanhar o resto dela. Depende de você. E aí, cara? Cara, eu não tô acreditando. Essa história do seu pai? O Evandro. Que é isso? Isso aí, se tivesse pensado num troço, assim, num livro para ensinar alguma coisa... Você tá doido. Motorista de caminhão, caipira? Cara, Você tem pelo menos um curta no Oscar, eu tô muito decepcionado com a nossa audiência aqui. Você tá doido. É isso, cara. É sério, cara. Impressionante. Foi minha Não dava? estrutura, foi os A marca dois. ficou lá, né? Uma paga. Pessoal, o tempo está chegando ao fim, porque a conversa aqui é boa demais. Eu soltar mais umas 4 ou 5 perguntas aqui. Eu vi que o horário já está chegando. Eu quero agradecer demais vocês. Pô, o Braulio, eu sou fã seu por vários motivos. Eu não vou falar quais são, mas essa questão de meta aí, eu sei, marcou demais. Aquela compra daquele terreno lá, eu fiquei impressionado. Lembro do Léo Pessoa, eu falava com o Léo, falou, Léo, esse cara, um Léo amigo nosso, trabalhou junto com fã, o Léo vai assistir, que o Léo é fã do Braulio, tá lá em Vancouver. Tá lá. Pô, o Léo me manda... Pantera. Você acredita que eu descobri que eu sou fã do Braulio também? Não, eu também já virei. O Léo manda... Cara, não esquece meu aniversário, bicho. Ele sempre ligado comigo no Instagram. Cruzeirense pra caramba. Ele já me convidou, falou, eu sei que já que você vai subir, que o dia que eu postei, falou, pode subir o do Canadá que eu vou lá com você. Top demais, Léo. Bom, cara, sou seu fã, bicho, assim, de verdade mesmo. Conheci mais, embora a gente não tenha contato, né, frequente, mas as pessoas marcam, você vê que eu vou lembrando das histórias aqui. Isso para mim é muito importante, essas biografias. Santana, prazerão te conhecer. Todo meu. Cara, assim, vou estar te acompanhando aí, porque realmente o Lucas Brescia
não errou, cara, e não me enganou. Falou, pô, vou chamar um cara inteligente. E eu falei pro Braulio, no início, Braulio, eu vou te contar no bate-papo que tem um propósito. Na hora que ele falou, cara, tem um cara inteligente, mas eu falei, cara, eu tenho que levar um outro cara inteligente pra caramba. Pô, deixa eu pensar aqui, cara. Veio você na minha cabeça, bicho? Que bom, agradeço. Olha, você vê, né? Não estou jogando confete, não é meu cliente, não estou vendendo nada. Quem está vendendo é o Santana, que já falou que duvida que você vai investir. Tem uma coisa que eu aprendi na minha curta experiência ainda, Alex, que a gente sempre quer comprar e vender qualquer coisa, só depende do preço do prazo. É isso aí. É verdade. Bom, vou repensar. Mas ele falou isso, falei, cara, tem que levar um cara inteligente para dar match, né, cara? Para criar um clima. E, pô, graças a Deus, acertei demais aí. Então, valeu demais. Eu que agradeço. Beleza, pessoal, mas chegando aí ao fim de mais um podcast do C-Legends, não esqueçam de curtir, dar um joinha, né? E compartilhar aí com todo mundo que é possível. E siga a gente em todos os canais e agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço. Valeu. Abraço.